Se o tema das fronteiras já era muito relevante quando a TRIP sugeriu que discutíssemos o tema, agora com a pandemia, essa discussão se tornou crucial, porque boa parte do que será o mundo, do que será a nossa experiência do mundo, vai depender da nossa capacidade de redesenhar as fronteiras do nosso universo social, da nossa, não só do nosso universo social, do universo humano, que implica não apenas o social, a cultura, mas também a natureza, o meio ambiente em que a gente vive. As relações entre essas dimensões, elas são todas marcadas por delimitações, por bordas, né? Por fronteiras. Então, para começar esse pequeno comentário sobre o tema, eu gostaria de lembrar o seguinte: embora fronteiras identitárias, por exemplo, só sejam pensáveis com o exercício da linguagem, e, portanto, só até agora a nossa espécie é capaz de fazer esse exercício, o fato é que construir fronteiras, reconhecer fronteiras, é algo inerente ao próprio fenômeno vital. O que diferencia, talvez, a gente pode dizer, um ser inerte de um ser vivo é justamente o fato de que um ser vivo, que é dotado de normatividade vital, ou seja, a capacidade de reagir diferencialmente às injunções que o meio impõe ao organismo, isso só se exerce na medida, ou, na verdade, isso é a tradução. A normatividade vital é uma maneira de falar da capacidade dos seres vivos estabelecerem fronteiras no limite entre o sim e o não. Para uma bactéria anaeróbia, isso significa que o oxigênio é não e um ambiente sem oxigênio é sim. É uma maneira, talvez a mais simples, de categorizar o mundo, dividindo-o em algo que é positivo e algo que é negativo. E essa valoração, que é característica dos seres vivos, se catapulta para uma dimensão infinita com o surgimento da linguagem na história da vida e com o nosso mergulho nesse universo linguístico cada vez que um humano nasce numa sociedade. É, a gente, de alguma maneira, vai se tornando sujeito, vai se tornando um eu, na medida em que essa normatividade da vida vai se exercendo num bebê humano que, em contato com um ambiente, que é um ambiente não neutro, porque é desejante, ou é acolhedor, ou é repressivo, ou é indiferente, essa relação é a que vai constituindo, como a gente sabe, a própria experiência de si, a experiência do eu. Ou seja, a primeira, a primeira fronteira que a gente experimenta é a fronteira entre, vamos dizer, o si, porque ainda não é um eu psicológico, claro, mas é um si do corpo e aquilo que é o não corpo. A gente sabe hoje, por conta das pesquisas da psicologia de desenvolvimento, que essa coisa começa ainda na gestação. A gente tem hoje em dia evidências de como os fetos diferenciam aquilo que é o corpo próprio e aquilo que não é o corpo próprio, né? Por experimentos que todos nós, acho que, conhecemos. É, essa delimitação entre eu e aquilo que é não eu vai se complexificando e é nesse processo, com o nascimento, que a linguagem começa a adentrar esse processo, talvez até antes do nascimento, porque a linguagem é um campo de mediação entre a mãe e o feto, na medida em que a mãe age, se alimenta, se move, cuida de si, imagina, e tudo isso passa pela mediação do corpo, hormônios que viabilizam tranquilidade, harmonia ou não, tensão, e isso tudo vai sendo transmitido pela gestação para o próprio feto. Então, mesmo antes do nascimento, a linguagem, por via indireta, participa disso. Mas com a linguagem e com o surgimento do bebê no mundo e do investimento libidinal dos outros humanos naquele bebê, vai se botando lenha nessa fogueira, digamos, que é a construção, um processo de construção que não para nunca mais, em que cada sujeito organiza a sua experiência de si e do mundo pelo tipo de cartografia que é levado a fazer. Um capítulo enorme para o qual a gente se dedica muito é exatamente tentar entender
quais são os elementos, quais são as determinações que tornam possível para esse sujeito, para aquele outro sujeito, para aquele grupo, aquele outro grupo, ver o mundo, perceber o mundo e a si próprio, baseado nessa cartografia, nessa, nessa produção de fronteiras. Essas categorias assim que a gente vai criando não são apenas mentais, né? A ideia do corpo próprio, ela exige uma espécie de experiência de fronteira entre aquilo que é eu e aquilo que é não eu. A nosognosia, por exemplo, essa condição neurológica bizarra em que eu posso ver o meu braço colado ao meu braço e insistir que ele não é meu, ele é alheio a mim, dá bem a dimensão de como essa fronteira, digamos, entre eu e não eu, ela é encarnada de maneira muito forte e que pode se esboroar, como no caso da nosognosia, ou pode ir completamente se desvanecendo, como é o que acontece nos processos demenciais. De todo modo, importante para nós talvez seja o reconhecimento de um segundo ponto, é que essas cartografias elas são sempre móveis. As fronteiras que organizam o nosso mundo são móveis. E não são só as categorias, digamos, advindas de conceitos ou advindas dos discursos, do simbólico, capturando o real e transformando isso num imaginário que é o meio como a gente veicula a nossa percepção de si, do próprio corpo, do eu, da singularidade de cada um e a multiplicidade de outros humanos, aqueles com os quais a gente se identifica, aqueles que a gente diz são muito diferentes, a ponto às vezes de nem considerá-los humanos. Esse processo todo ele vai se desenvolvendo e vai se transmutando ao longo da existência individual e coletiva. As nossas fronteiras são sempre móveis, são sempre frágeis e podem ser postas em questão, são postas em questão o tempo todo. É um pouco isso a base, eu acho, da nossa aflição e da nossa angústia com essa pandemia e com os desdobramentos ainda incertos que ela já está produzindo, né? A gente poderia dizer de alguma maneira que no cenário contemporâneo, esse pós-guerra até agora, pelo menos, nós vivemos um momento histórico de amolecimento, de fragilização, de porosidade, se não de fragmentação, de algumas fronteiras fundamentais que foram sendo construídas ao longo dos últimos 300 anos e que delimitaram o campo da nossa experiência. Por exemplo, entre o mundo da interioridade psicológica muito singular, muito profunda e totalmente idiosincrática, e a experiência de um mundo que é externo a isso, digamos, com a necessidade de que a gente publicize o nosso mundo interno para que o outro reconheça tal como ele existe. Essa fronteira entre a interioridade e a psicológica e a exterioridade cultural, social ou natural, que a gente tende a, muitas vezes, ou tendia, eu acho, melhor dizendo, a achar que era natural, era simplesmente um reconhecimento da realidade, mas que nós sabemos é fruto de processos de subjetivação, de processos de construção de um psiquismo que se reconhece como sendo interno, muito diferente da experiência de, sei lá, de gregos antigos, ou ainda hoje de pessoas que vivem em mundos hierarquicamente muito fortes, onde a totalidade do coletivo se impõe de maneira maciça à singularidade da experiência individual. Isso ainda existe no mundo, mas o fato é que nos últimos 70 anos a gente foi se acostumando com essa ideia de que essas fronteiras se tornaram líquidas, como dizia Bauman, né? Elas, aquela frase famosa de Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, a gente vem vivendo de maneira gradual nesses anos pós-guerra e por razões que a gente já conhece. A gente pode só lembrar pelo menos três digamos, forças ou três vetores que estão por trás dessa diluição
da força dos limites e das fronteiras que organizavam a nossa visão do mundo. Primeira é essa, que a gente já nomeou de declínio da função paterna, fragilidade do simbólico, é, um movimento que, de alguma forma, teve efeitos muito positivos, porque, na medida em que certas fronteiras inconscientemente presentes foram contestadas, o mundo, em alguns aspectos, mudou para melhor. Por exemplo, a fronteira que dividiu o mundo masculino e o mundo feminino, e homens e mulheres, foi, nesses últimos 70 anos, objeto de enorme contestação e, na maior parte dos lugares e das culturas, isso, não em todas, vide Arábia Saudita, por exemplo, mas na maioria das nossas sociedades, isso resultou numa modificação não só objetiva dos lugares que as mulheres ocupam, do salário cada vez menos desigual, mas, sobretudo, na visão de mundo e na visão da experiência própria que vai até a maneira como se sente e se age com o corpo, especialmente no caso das mulheres, que sempre tiveram essas questões colocadas num segundo plano. A gente poderia estender essa análise para outras formas de experiência humana, ser negro numa sociedade racista, ser deficiente numa sociedade capacitista, que nesses últimos anos sofreu o impacto digamos, catapultou esse processo de contestação de fronteiras assumidas como sendo naturais ou como sendo imutáveis, não importa. E foi essa contestação de fronteiras que permitiu que a gente avançasse muito numa agenda que, enquanto a política era a grande política, né, transformar o mundo, transformar a humanidade, não tinham muita voz. Então, a política baseada nas reivindicações identitárias, por exemplo, ela alargou a nossa possibilidade de reinvenção de fronteiras, né, de uma maneira mais ajustada ao nosso ideal de eu cultural, que eu poderia dizer, que é o de uma sociedade que permanentemente busca aprofundar a experiência democrática. Então, de um lado, a fragilidade do simbólico, de outro, com todas as suas repercussões, de outro lado, a gente pode pensar no impacto que mais recentemente, nos últimos 30 anos, tiveram as tecnologias, sobretudo de informação e de comunicação. O mundo, de fato, no futuro, eu acho que vai ser dividido entre pré e pós-internet. E nós estamos vendo isso hoje, a força que a internet está tendo na organização do mundo, na organização da nossa experiência, como nos comunicamos, como aprendemos. Ela tem modificado coisas que são muito internas, muito íntimas, e que a gente, com facilidade, antigamente achava que eram coisas que se passavam somente dentro de nós, e hoje a gente vê que não. Um bom exemplo é o da memória. Né? A memória, com o desenvolvimento dessas tecnologias todas, ela vem sendo cada vez mais externalizada. Ninguém mais lembra de número de telefone novo de alguém. Aquilo vai para a ponta dos dedos. A memória está externalizada em dispositivos. E a gente poderia pegar essa perspectiva para analisar muitas outras atividades ou funções mentais, né? E é claro que essas tecnologias vêm fazendo se deslocar muito, por exemplo, essa fronteira entre a interioridade psicológica e a exterioridade do mundo. Por quê? Porque a maneira como nós estamos migrando do mundo analógico presencial para o mundo digital vem transformando, por exemplo, a experiência do que é você ter uma voz no mundo. Antes da internet, pouca gente tinha capacidade de falar ao mesmo tempo para 30 pessoas. Precisava ter um grupo grande de amigos, ou ir a uma festa, ou fazer um comício, ou sei lá o que fosse. Hoje em dia, qualquer habitante do planeta pode, em princípio, falar para todos os demais. A explosão das mídias sociais mudou esse aspecto, que não é irrelevante. Não é irrelevante qualquer indivíduo no planeta saber que, se tem acesso à internet, atinge o mundo inteiro dos humanos e, em contrapartida, também pode ser atingido por uma infinidade de pessoas que jamais chegariam a nos tocar diretamente, hoje o tocam. Então, essa ideia de que nós, no fundo, como o Winnicott diz, né,
Nós vivemos mesmo numa área terceira em que a interioridade psíquica e a exterioridade dos objetos encontram ali um espaço de amálgama e de construção de identidades e diferenças e, portanto, de fronteiras e limites. Isso a gente está vivendo no cotidiano. Não é mais apenas uma não é mais apenas uma conclusão que a gente chega teoricamente a partir de certos conceitos sobre o que é o self e tal. Nós estamos vivendo isso. Uh, a nossa experiência do espaço mudou drasticamente, nunca mais vai ser a mesma. A intimidade que antes exigia proximidade física, hoje em dia já não é mais assim. Nós temos relações íntimas com pessoas que estão à distância. E por aí vai. Então, além da fragilidade simbólica, do simbólico, digamos assim, a gente tem as tecnologias de informação e de comunicação fazendo explodir essas fronteiras do cotidiano. Um outro elemento mais sociológico, antropológico, e que tem a ver também com a política e a economia, é o processo que muita gente já se dedicou a estudar, não vou repetir aqui porque o tempo é curto, que é o efeito, os efeitos de exacerbação do movimento que se deu a partir da modernidade, que é o surgimento do individualismo como um valor de organização da vida cultural, em contraponto à hierarquia que governa as culturas e sociedades pré-modernas, historicamente, e algumas hoje que são ainda profundamente hierárquicas. Né? Essa exacerbação do individualismo, de novo, como tudo na vida, tem aspectos muito positivos, teve aspectos muito positivos, porque ela está na base das reivindicações de direitos humanos, está na base da reivindicação da tolerância em relação a identidades não hegemônicas, mas, é claro, também está ligado à exacerbação do indivíduo como sendo a medida e do sucesso individual como sendo a medida de uma boa vida. Né? Isso, nos últimos 30 anos, depois dos anos 80, a vitória progressiva do pensamento neoliberal, fundado fundamentalmente na ideia da sociedade como sendo uma coletividade de indivíduos supostamente capazes, tendo as mesmas possibilidades de alcançar o sucesso, e que está no pano de fundo de boa parte do que a gente vive hoje como problema, mesmo na clínica. A gente sabe, Alain Ehrenberg nos ajudou a reconhecer isso. Isso moldou de maneira diferentemente a experiência da depressão, que hoje em dia é muito mais a experiência marcada pelo sentimento de insuficiência em relação a conseguir realizar os ideais que nos são colocados como os a serem atingidos, do que mesmo a experiência que a gente vive quando perde objetos de valor afetivo fundamentalmente importante. Então, essa coisa já vinha vindo antes. O que a pandemia fez foi, talvez, transformar isso num fenômeno que atinge a todos igualmente. Nesse sentido, o vírus pode nos ensinar aquilo que a razão já evidenciava, mas que o sentimento encarnado podia facilmente recalcar, rejeitar, colocar de lado, que é o de que nós somos membros de uma mesma comunidade de destino. Hoje, nesse momento no planeta, ter dinheiro facilita, mas não resolve o problema da segurança. O fato de que agora a segurança, o bem-estar, a saúde de qualquer habitante do planeta é importante para todos aqueles que achavam que essas questões já estavam resolvidas, isso pode ter um efeito de transformação muito grande. A segurança de uns depende da segurança de todos. As fronteiras sociais, pelo menos, o vírus não respeita, embora ele atinja, claro, de maneira diferencialmente mais forte e contundente aqueles que estão mais desguarnecidos das condições de terem uma vida melhor. Mas isso não é algo irrelevante. Né? O vírus implodiu boa parte das divisões sociais que poderiam se manter indefinidamente no tempo. E pode, inclusive, voltar o que pode voltar a acontecer se a gente tiver remédio rápido e vacina rapidamente. Uma outra fronteira que eu acho que o vírus mostrou
de maneira contundente, que é, de alguma maneira, não sei, não é falsa, mas ela não é suficiente para a gente entender a dinâmica da vida, a fronteira entre o orgânico e o inorgânico, entre o material, vital, simbólico, porque o vírus, como a gente sabe hoje, né, todo mundo sabe disso hoje, o vírus sequer é um ser vivo. O vírus é um pedaço do real que se multiplica indefinidamente e é capaz de um estrago e é capaz de ter um efeito sobre a vida que nenhum revolucionário hoje conseguiria imaginar como fazer pelos meios tradicionais. Então, nosso destino vital depende de coisas que nós não controlamos. É óbvio que é assim, sempre foi assim. Mas agora isso é algo que está nas telas da televisão todas as noites. Isso está em qualquer olhar para o mundo. É assim. Há uma espécie de lição de humildade cósmica, ontológica, que o vírus está nos fazendo aprender. Espero que aprendamos, porque o nosso futuro depende disso. Outras fronteiras que a gente está vendo se esboroar completamente são essas fronteiras entre o mundo, digamos, online e offline, o mundo virtual e o mundo físico presencial. E nós, os praticantes das práticas psi, muitos de nós que hesitaríamos ou rejeitaríamos a possibilidade de seguir adiante com a clínica no universo não presencial, de maneira rapidíssima, todos nos colocamos a tentar descobrir como é que a gente pode fazer isso. Como é que aquilo que é o cerne de uma experiência psicanalítica pode se manter quando a corporeidade, a presença física do outro, quando a nossa atenção por esses mecanismos de comunicação à distância é exigida de forma diferente, a nossa memória é exigida de maneira diferente, o rompimento daquela fronteira que, além da qual havia aquele espaço de segredo mútuo, e que hoje em dia, nos consultórios, e que hoje em dia se desvaneceu e a gente tem que reconstruir em situações insólitas, né? Sessões dentro de carro, sessões dentro do banheiro, sessões até dentro do closet. O impacto que isso tem sobre a experiência que as pessoas têm ao falar de si e falar de pessoas que são importantes e que estão agora não mais a quilômetros de distância, mas a 2, 3 metros de distância. Todas essas coisas que eu tenho certeza todos nós temos discutido mostram como essa temática das fronteiras ela se tornou axial no nosso cotidiano. Então é isso, eu acho que esse tema que foi trazido à tona agora vai precisar se desdobrar. Todas essas coisas que eu falei a voo de pássaro precisam ser desdobradas na nossa discussão, porque a gente vai precisar reinventar uma cartografia, a gente vai precisar reinventar um mapa existencial, novas fronteiras vão precisar ser colocadas, e é claro, elas sempre podem ser estruturantes ou podem ser estruturantes e inclusivas, elas podem ser desestruturantes e elas podem ser excludentes. Isso está na raiz do nosso espírito humano. Então, é um momento em que a gente vai ser exigido a dar de nós o melhor. E o que é o melhor? Talvez seja essa ideia que eu não vou poder argumentar, mas até gostaria de a gente poder conversar sobre isso, essa ideia que está na base não só do ideário político da democracia, né? Também está presente no ideário religioso por exemplo, do cristianismo, quando Paulo, nos anos 70, inventou essa maluquice de que somos todos iguais porque fez pelo mesmo Criador. Ela também, eu acho que está como um pressuposto da atividade psicanalítica. Porque a atividade analítica, a experiência analítica, ela pressupõe permanentemente a existência de um sujeito, mesmo quando ele é difícil de ser reconhecido. Em situações, por exemplo, muito primárias, em crianças muito pequenas, mesmo em situações onde, no fim da vida, os problemas cognitivos começam a fazer falhar aquela fronteira entre eu, o corpo e não eu, mesmo aí a nossa aposta é sempre na, na presentificação, na medida do possível, dessa posição desejante que o sujeito representa. Então, e isso se dá o tempo todo no mundo atravessado, recortado, organizado por fronteiras.
Esse é o nosso, acho que, desafio. É a parte que nos cabe nesse latifúndio, é não calar no momento em que a gente vai precisar reconstruir o mundo. É isso. É assunto para a conversa. Obrigado.